A situação das contas públicas e declarações do presidente Lula produziram reflexos ruins no mercado financeiro. O presidente Lula foi questionado sobre a situação das contas públicas pela manhã em entrevista ao portal de notícias UOL e se o governo fará cortes de gastos. O presidente respondeu que é necessário avaliar se a saída é o corte de gastos ou um aumento na arrecadação. Nós então estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo, e isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. O problema não é que tem que cortar, o problema é saber se precisa efetivamente cortar, ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Lula descartou a possibilidade de desvincular do salário mínimo os benefícios previdenciários, como o BPC, benefício de prestação continuada, equivalente a um salário mínimo pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência. Para o presidente, esses benefícios não podem ser considerados como gastos. A desvinculação de pensões e do BPC chegou a ser avaliada pela equipe econômica entre possíveis medidas de corte de gastos, diante da desconfiança do mercado financeiro de que o governo consiga alcançar neste ano a meta de déficit zero, um equilíbrio entre receitas e despesas. À tarde, o Tesouro divulgou que, em maio, as contas do governo federal fecharam com um rombo de 61 bilhões de reais, o segundo pior resultado para um mês de maio desde o início da série histórica há 27 anos. Fica atrás de 2020, ano de pandemia da Covid-19. O mercado reagiu às declarações do presidente e ao resultado das contas públicas. O dólar comercial fechou em 5,52, alta de 1,20%. A situação das contas públicas também é acompanhada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic. Cabe ao Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, definir uma meta de inflação e ao Banco Central manter a inflação sob controle ao redor da meta. Há um ano, o governo anunciou uma mudança no sistema de metas para a inflação, mas isso só se confirmou hoje com a publicação do decreto. O que muda agora é o intervalo de cálculo. Até então, era considerada a inflação acumulada no ano, de janeiro a dezembro. A partir de 2025, a inflação será analisada mês a mês com base nos 12 meses anteriores. Por exemplo, em junho de 2025, o governo vai verificar se a inflação acumulada desde julho deste ano está dentro da tolerância. Se durante 6 meses seguidos a inflação ficar fora do intervalo de tolerância, a meta será considerada descumprida e o Banco Central deverá explicar as razões. O Conselho decidiu hoje que a meta permanece em 3%, com um intervalo de tolerância para mais ou para menos, entre 1,5% e 4,5%. O ministro da Fazenda afirmou que o novo regime de meta da inflação é um sinal positivo para a economia. O arcabouço fiscal de um lado e o decreto da meta contínua do outro estabelecem, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de política monetária, um novo horizonte macroeconômico.